Olá, bom dia! Hoje o AgroSaúde e Cooperação vai falar do desenvolvimento da caprinocultura em Santa Catarina. Esse é um ramo importante no nosso agronegócio, que vem crescendo a cada ano. Por meio do desenvolvimento genético, estamos produzindo carne de caprinos de qualidade. Além disso, a união de várias instituições projetam grandes avanços para o setor. Junto com o repórter Diego Antunes, vamos mostrar o tamanho dessa cadeia produtiva. Se tem uma atividade rural que se adapta perfeitamente às características do agronegócio catarinense, essa atividade é a criação de cabritos. A caprinocultura é considerada de fácil manejo, não exige áreas planas e nem grandes investimentos em galpões de criação. Diversifica os negócios e é ideal para a agricultura familiar típica do nosso estado. Hoje, Santa Catarina possui um rebanho de quase 44 mil animais e 3.800 empreendedores rurais empenhados em entregar para o mercado carne e leite de alta qualidade. Nossa equipe foi até o município de Irani, na região meio-oeste, para conhecer a Cabanha Vitória, um local especializado na reprodução de caprinos puros de origem e reprodução genética. Seu Alberto, o filho Ayrton e o neto Otávio são as 3 gerações da família Fabrício. Hoje, o capril é destaque na atividade, mas o início foi diferente. Seu Alberto, a produção aqui da propriedade da cabanha começou com o senhor, mas na verdade era para subsistência, era pouca coisa e nada muito profissional. Como é que foi esse começo? O começo que eu comecei tá criando para nós comer carne, né? Até eu ganhei uma cabrita uma vez numa festa que teve aqui no Irani, numa rifa, daí tava prenha, daí nós tínhamos uma criação de gado, por baixo eu sortei ela ali para criar lá, daí que ela criou, daí me influí e vou comprar mais uma. Daí comprei mais uma e um bode. E a outra criou também, daí dali que começou já de uma já, no começo já tinha 5, depois tinha, no tempo ali eu tinha 32 cabritas. Hoje a gente tá vendo que é um comércio, uma coisa muito boa mesmo, para produzir carne para comércio e genética. Estou meio surpreendido até com o que está acontecendo. Ao todo, são 140 animais, sendo 5 reprodutores. A produção em escala comercial começou em 2018, impulsionado pelo Ayrton. Quando a gente começou a estudar um pouco a caprinocultura, a gente viu que nós estávamos criando uma raça que não era específica para carne. Era uma raça de cabra, a gente chama de cabra comum e tal, que tinha traços de raça de leite e tal. Então a gente foi buscar uma raça específica para a produção de carne. Foi aí que a gente se deparou com a raça Boer. A raça Boer é originária da África do Sul e se adaptou bem aqui no Brasil. A virada de chave, na verdade, da gente ir buscar uma genética boa, foi que quando a gente decidiu criar um animal pensando comercialmente para carne, nós começamos a procurar aqui nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e nós vimos que a região sul ainda era muito dependente ou muito carente de animais de boa genética ou animais puros de origem. Aí que a gente pensou em criar uma cabanha de genética para fornecer e para suprir essa demanda dos estados do sul. A Cabanha Vitória foi a primeira a obter registro na Associação Brasileira de Criadores de Caprinos e é a precursora no manejo de animais puros de origem. Graças ao investimento em melhoria genética por meio da transferência de embriões e na fertilização artificial. A gente vem fazendo um trabalho ao longo desse tempo na busca de melhoria genética. Hoje a gente faz a transferência de embrião na propriedade, que é uma técnica. O que a gente buscou nesse tempo aí? Fazer transferência de embrião, mas utilizando FIV, que é a técnica de, ao invés de você gerar um embrião na própria doadora, no corpo da cabra, você gera esse embrião num laboratório, né, e depois vem e implanta nas... Então aqui nasceu, em fevereiro de 2022, o primeiro Boer do Brasil proveniente de FIV. Parceria nossa com o Laboratório de São Paulo. O manejo dos animais é facilitado pelas boas condições da propriedade. Os animais ficam uma parte do dia no pasto
e outra dentro do galpão, onde recebem ração concentrada de milho e soja e com 15 a 22% de proteína. Algo importante a ser destacado na criação das cabras é que a alimentação é a base de concentrado para os animais de corte, mas também o feno, o mesmo da bovinocultura. Lá no campo, os piquetes podem ser menores, porque o espaço também é bem reduzido, importante para pequenas propriedades. E ainda, a gente precisa destacar a genética, que faz toda a diferença para a comercialização desse tipo de animal. São condições atrativas para uma atividade em franco crescimento. A caprinocultura tem algumas vantagens assim que eu falo, que é o seguinte: o cabrito ele não precisa de relevo plano. O cabrito ele se adapta em relevo plano, em relevo montanhoso, rochoso, sabe? Ele se adapta nessas situações. A outra grande vantagem, ele não precisa de grandes áreas para você criar. Onde você tem uma vaca se alimentando, tu pode alimentar 10 cabras. A caprinocultura na região oeste catarinense é uma atividade tradicional em vários municípios. A criação de cabritos faz parte do sustento e do empreendedorismo de muitas famílias há muitos anos. Nossa equipe está em Saudades, na região oeste. Vamos conhecer o Capril Amanhecer. A área verde é de árvores e pastagens para os caprinos na propriedade de 72 hectares. As máquinas na área de produção de grãos demonstram a diversificação de atividades. Seu Lemar cuida da lavoura. Nos conta que a criação de cabritos começou com ele. Uns anos atrás eu que comecei, daí depois o filho que deu continuidade. Porque eu sempre gostava de comer a carne de cabrito, né? Daí fui atrás mas daí era aqueles cabritozinhos comum, né? Depois que ele foi atrás de pegar os boer, né? Boer é a raça escolhida pelo filho Jonathan, um técnico agrícola empenhado na produção de caprinos. De pequeno eu peguei gosto pela aquele animal e fiz o colégio agrícola, saí do colégio agrícola e comecei a criar caprinos, né? Simplesmente por gostar, por amar aquele animal, né? Em 20 anos de atividade, essa paixão se transformou em um negócio organizado e rentável. O Capril tem 140 animais. O sistema de criação é voltado para a produção de carne de cabritos. A opção pela raça Boer foi exatamente para atender o mercado consumidor. Vende bem, né? O pessoal geralmente ou por questões de saúde ou por gostos, né? E muita gente onde considera a carne de cabrito tendo cheiro ou tendo uma ideia de ultrapassada, vamos dizer, né? De anos atrás que o cabrito tinha carne dura, seca ou ruim, né? Vamos dizer assim, por causa das raças que não eram produtoras de carne. Na propriedade, o criador reservou quase 2 hectares para os caprinos, boa parte área de pastagem. O sombreamento ajuda no bem-estar dos animais. Outras áreas abrigam os galpões de manejo e cria. Para avançar na comercialização, a meta agora é investir na inseminação artificial para manter tanto o padrão genético quanto a entrega de animais para frigoríficos. Eu vendia, né, e acabei diminuindo o plantel, então ultimamente estou com pouca oferta, mas assim que voltar ao nível que satisfatório para venda, exemplo, para batedouro, né? Aí começa a fornecer para batedouro. A ideia é, conforme for evoluindo, vamos dizer, o comércio e evoluindo o plantel e aumentando a produção. O Capril Amanhecer é um bom exemplo de diversificação, sucessão no campo, agricultura familiar e empreendedorismo rural. Outro dia, outra cabanha, outro município. Estamos no distrito de Marechal Bormann, interior de Chapecó, na propriedade da família Zufo. Aqui, a criação das cabras é uma das mais antigas da região oeste. Começou há mais ou menos 50 anos. Seu Valmor Zufo é o dono da propriedade. Figura entre os mais tradicionais caprinocultores de Santa Catarina, mas como a maioria, começou para melhorar a renda. A criação de cabra ela começou naquela época assim,
por hobby, de brincadeira. Aí lá num tempo era o dinheiro que entrava para mim, que eu era meio novo ainda, com a venda dos cabritos castrados para carne. E aí, com o passado dos anos, foi se desenvolvendo, a gente foi pegando gosto pela criação, e é uma criação de rápida desenvolvimento, vem rápido, bom de manusear. Aí chegou o tempo que chegou as filhas, não tem como parar. Parece fácil, mas... E como é que o senhor se sente podendo caminhar tranquilo por esse pasto, pastoreando eles, trocando de piquete há tantos anos, com 62 anos agora? Lascou. Por que o senhor se emociona? Porque às vezes até de felicidade. A emoção vem porque isso é um trabalho árduo de muitos anos e ninguém acreditava no meu trabalho. Eu era desacreditado como próprio dos meus irmãos. Ao invés de criar cabra, fosse criar vaca, mas a minha criação é porque eu consigo dominar. Eu só vendo quando o preço me convém. E a gente trabalha anos para se conseguir um produto, que nem eu, todas essas cabras que eu tenho aqui, são 50 anos. A emoção do seu Valmor também é pelo êxito da atividade. Hoje ele trabalha com caprinos das raças Saanen e Anglo-Nubiano. A primeira para a produção de leite e a outra para a carne. A comercialização eu vendo na propriedade, porque pelos anos que eu trabalho, bastante gente me conhece. Aí o pessoal vem pegar aqui, todos os cabritos que eu tenho nunca tem suficiente. O pessoal vem buscar na propriedade. O capril do seu Valmor está em uma área de relevo acidentado, propício para a nutrição do plantel, que se alimenta da pastagem. A venda de cabritos de 14 a 16 quilos é direta para o consumidor. Para obter bons resultados no cruzamento com as matrizes, não abre mão de bons reprodutores. Para dizer que aqui dentro desse brete está a verdadeira virada de chave dessa cabanha, com o gauchão, que está ali junto com o seu Valmor. Valmor, melhoramento genético e bons animais depende de um bom reprodutor. Com certeza. Eu sempre adquiri animais puros de origem para melhorar. Todo pequeno produtor que não tem lá as matrizes puras, um reprodutor ele domina o rebanho que ele quiser. Sempre com o reprodutor, sempre trocar. E o senhor vem diversificando com 2 machos, 2 reprodutores aqui, também de pura origem. Sim, esse é um Saanen e o outro é um Anglo-Nubiano. Em meio século de entrega, a caprinocultura transformada em bons rendimentos para a agricultura familiar. Os criadores de caprinos e também dos ovinos podem esperar bons avanços. Tem inovações na área de fertilização e de fomento. A Secretaria de Agricultura, Federação da Agricultura e Pecuária, Câmara Setorial e todos os demais organismos públicos e privados estão empenhados no crescimento das cadeias produtivas de cabritos e ovelhas. Afinal, tem caprino de qualidade aqui em Santa Catarina. Na Cabanha Vitória, em Irani, Ayrton e o pai exibem com orgulho os prêmios conquistados pelos caprinos da propriedade. Vou ter que arrumar um lugar para guardar eles ainda. São cabras e reprodutores que receberam premiações nacionais e regionais. Ela foi grande campeã na Expo Inter e foi a grande campeã na Chapecó. Os dois são frequentadores assíduos dos palcos de premiação pela qualidade do rebanho. O premiado é Ayrton Fabrício. A cabanha também virou referência para a visitação de alunos das escolas da cidade. A qualidade genética do rebanho também possibilitou a conquista de mercados importantes, como São Paulo e um frigorífico de Indaial, que atende os mercados interno e externo com a carne de cabrito da Cabanha Vitória.
Por falar em Indaial, é lá que foi instalada a primeira central de coleta e processamento de sêmen em embriões, exclusiva para ovinos e caprinos, com capacidade de produção de 5.000 doses de sêmen por mês. Uma instalação com alojamentos para animais e infraestrutura para a produção de sêmen e embriões. Certificada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, a central vai atender produtores para impulsionar tanto a caprinocultura quanto a ovinocultura na qualidade genética dos rebanhos. O estado de Santa Catarina deu um passo importante rumo à modernização da pecuária com a inauguração da primeira central de coleta e processamento de sêmen de embriões exclusiva para ovinos e caprinos aqui no estado de Santa Catarina. O local visa atender a demanda crescente por genética de qualidade para elevar a competitividade do nosso estado no cenário nacional. Essa central representa não apenas uma resposta às necessidades do mercado, mas também um passo importante em direção à inovação e à sustentabilidade na pecuária. O futuro da produção de ovinos e caprinos em Santa Catarina é promissor e os produtores estão prontos para aproveitar essa nova era genética. Outro avanço foi a criação da Câmara Setorial de Ovino-Caprinocultura em Santa Catarina, que pretende popularizar o consumo da carne desses animais. Uma das bandeiras da Câmara Setorial e dos projetos que estão em andamento é desenvolver material publicitário orientando o consumidor da forma que é produzido o leite, da forma que é produzido a carne, fazer uma mudança cultural dos hábitos de consumo e oferecendo cortes diferentes, mostrando formas de preparar esses pratos. Reverter o baixo consumo da carne de caprinos é o foco. O consumo por habitante é de apenas 500 gramas. Mas aí vai uma boa notícia para a saúde de quem consome carne de caprinos. A carne do caprino, ela é tão importante para a nossa nutrição quanto qualquer outra carne, né? Porque na carne nós temos as propriedades que nós precisamos, principalmente a proteína. Então, nutricionalmente, a proteína que teria na carne de vaca, suíno, frango, também tem nos caprinos. Então, o mesmo benefício que nós vamos ter através de todas as carnes, nós também vamos ter nesta carne caprina. Só a questão é que ela tem um pouquinho menos de gordura, né? Então ela vai se tornar com a melhor digestão, por ter menos gordura, e também é menos calórica, né? Mas o benefício da proteína em si é tão importante quanto as outras carnes. É um dos desafios a produção em escala, qualidade e frequência. O produtor acredita no mercado, acredita no potencial que o setor tem, e Santa Catarina, num curto espaço de tempo, vai estar posicionada com a cadeia produtiva dos ovinos e dos caprinos, a exemplo das outras cadeias de produção que nós já temos consolidada aqui em Santa Catarina. E a partir de 2025, a Câmara Setorial vai coordenar o projeto de desenvolvimento da ovino-caprinocultura catarinense, um programa de fomento que visa o desenvolvimento da cadeia produtiva. A iniciativa está fundamentada em 3 eixos principais: produção, indústria e mercado. A implementação desse plano promete transformar a ovino-caprinocultura catarinense, colocando o Estado em uma posição de destaque no cenário nacional, tanto em termos de produção quanto de qualidade, e fomentando a diversificação agropecuária e promovendo o crescimento econômico regional. Iniciativa que agrada quem está na lida do campo. A questão do incentivo vai gerar, vamos dizer, linhas de crédito para essa atividade que antes não existia, ou existia com uma dificuldade muito grande para tu ter acesso àquela linha de crédito, né? A gente começou a caminhar todo mundo de braços dados, que eu digo assim, produtor, o setor público, que aí entra Senai, Senar com assistência técnica, criação da Câmara Setorial que integram todos os setores da cadeia produtiva, as parcerias nossas com frigoríficos e com fornecedores e distribuidores do nosso produto. Então esse fomento vem caminhando a passos largos para que a gente tenha, digo eu, não num futuro muito distante, a caprinocultura tomando um espaço de atividades que deixaram de ser interessantes em algumas propriedades da nossa região
e que a caprinocultura se adapta perfeitamente com uma lucratividade muito boa. Esse projeto será executado em 2025 e 2026 e consiste no acompanhamento de mais de 300 estabelecimentos rurais, com foco na produção, na indústria e no mercado. Sem dúvida, uma excelente notícia. Não é mesmo, Tejão? Seja bem-vindo. Pois é, Tati. Uma ideia extraordinária em torno da caprinocultura, criando uma câmara setorial envolvendo aí cerca de 300 estabelecimentos e reunindo toda a cadeia produtiva, desde o antes das porteiras, passando pela produção propriamente dita e indo depois da porteira das propriedades. Isso significa o conceito efetivo do que é agronegócio. Agronegócio é a reunião de toda essa estrutura tecnológica, científica, administrativa, logística, vendas, aquisição, insumos, ou seja, a integração dessa inteligência. Então, parabéns à Câmara Setorial e que essa caprinocultura de Santa Catarina inspire todas as pequenas propriedades e também tem gente grande aí no meio, num trabalho extraordinário. Até a próxima, Tati! Obrigada, Tejão. Até a próxima! Por hoje é só, mas semana que vem tem mais. É daqui de Santa Catarina, a capital nacional da cebola. No próximo domingo, você vem com a gente para Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. A cidade é líder na produção e dá exemplo de cooperação entre produtores, pesquisadores, poder público e empresas privadas. A cebola catarinense gera empregos, abre portas para o turismo, inspira novos negócios e receitas de dar água na boca. Você pode rever todas as reportagens do agro pelo ndplay.com.br ou pelo portal ndmais.com.br/agro. Eu te vejo na semana que vem.